Bom dia a todos, bom dia a todas. Grande prazer fazer mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir um tema que entrou em pauta nos último ano, últimos meses, e é um tema que nos permite, a partir dele, abrir a lente e conversar sobre o estado atual do mundo das finanças internacionais, com duas pessoas que eu vou definir como craques. Depois eu vou explicar por que que eles são craques e a grande maioria de vocês que nos assiste, suponho, já os conheça, mas nunca é demais contar quem são e por que foram convidados para essa nossa conversa aqui desta manhã. Eu antes queria agradecer as empresas que patrocinam o ciclo de seminários e webinários anuais da Fundação Fernando Henrique Cardoso, sem cujo apoio nós não poderíamos organizar essas atividades. Então fica aqui o meu agradecimento pessoal e institucional. Em seguida, eu queria pedir que rodássemos aqui o vídeo institucional da Fundação Fernando Henrique Cardoso para que, então, aí sim, passemos à nossa conversa de hoje. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Bom, talvez em nenhuma área da atividade humana e das políticas públicas, das ações governamentais, seja tão difícil projetar o futuro quanto na área financeira. E não por outra razão, nós chamamos duas pessoas aqui que eu entendo que são duas pessoas de enorme destaque, dois brasileiros que ocuparam posições importantes no governo brasileiro e que passaram a cena internacional, ocupando posições de destaque em organismos internacionais. Eu vou me permitir aqui ler a pequena biografia apresentada por cada um dos participantes. Começo pelo Luiz Alzul Pereira da Silva, que foi vice-presidente do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, o Bank of International Settlements, até recentemente. É hoje professor visitante da London School of Economics, da Universidade de Tóquio e da Sciences Po, em Paris, e foi, no governo brasileiro, diretor do Banco Central e secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. O Otaviano Canuto, que tem uma trajetória parecida com a do Luiz, foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, diretor executivo do FMI, ou seja, esteve em todas as três principais organizações multilaterais com sede em Washington, onde ele mora. Luiz, a propósito, mora em Paris, de onde nos fala. E Otaviano foi também secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, né? Foi antecessor do Luiz nesta função. Atualmente, o Otaviano é Senior Fellow do Policy Center for the New South e professor da Universidade George Washington, na capital americana. A propósito, eu aproveito aqui, porque é pertinente ao tema que nós vamos discutir hoje, chamar a atenção para um policy paper que o Otaviano publicou em agosto desse ano pelo Policy Center for the New South, que se chama De-Dollarization, Local Currencies and the External Financial Defense.
or defenses, no plural. Acho que valeria a pena, a produção se pudesse captar esse link e jogar aqui no nosso chat. Eu acho que é um trabalho de referência sobre o tema que hoje, né, nos ocupa. Aproveito para dizer que as pessoas podem fazer perguntas pelo chat na barra da tela. Muito bem, feitas as apresentações e agradecendo mais uma vez ao Otaviano e ao Luiz por terem aceitado esse convite, da Fundação, eu pediria que cada um, em 5 minutos, nos oferecesse a sua visão sobre o tema título dessa nossa conversa de hoje, né? Em que medida, em que extensão o tema os processos que poderiam ou poderão levar a uma perda de hegemonia do dólar como moeda de reserva, moeda de referência internacional, esses processos são reais, né? E que implicações isto tem para o funcionamento do sistema monetário internacional e para as finanças internacionais. Começo pelo Otaviano, depois passo para o Luiz, farei o papel chato aqui de controlar um pouco o tempo. Tá vendo? A palavra é Maravilha. tua. Um prazer estar aqui contigo e com Avazor, com Luiz Avazor Pereira da Silva. Em 5 minutos, tentativamente. Olha, há um processo de desdolarização em curso, mas, ao mesmo tempo, os fatores subjacentes ao domínio do dólar americano, eles continuam prevalentes. O que leva a que essa desdolarização, ou seja, uma perda relativa nessa posição hegemônica do dólar, seja algo parcial, né, e limitado. Pode ser acelerado a partir das políticas adotadas pelo governo Trump, mas o fato é que, veja, quando se pensa em hegemonia do dólar, quer dizer, a referência é o peso que o dólar tem, a proporção que tem, nas funções monetárias, como meio de pagamento e como reserva de valor, né? E o fato é que, ah, ah, como meio de pagamento, tem ocorrido, evidentemente, um efeito da ascensão dos fatores geopolíticos na configuração, isso, particularmente depois das sanções estabelecidas sobre vários países pelos Estados Unidos e pelos europeus, no caso da Rússia, e assim por diante. E como reação, ocorreu, evidentemente, uma busca de substituição como meios de pagamento. Já na outra função da moeda, que é como reserva de valor, o efeito tem sido menor, pelo menos por enquanto, não é? Como meio de pagamento, é importante frisar aí o esforço, a política chinesa e ampliar o uso de sua moeda, do renminbi ou do yuan, como meio de pagamento. E isso, quer dizer, utilizando o fato do peso do comércio com a China e os demais países no comércio global, né? Mas tem que se levar em conta que a maior parte das transações cambiais são operações financeiras e não comércio de bens e serviços. De qualquer maneira, a China vem buscando ampliar o uso como meio de pagamento. É importante aí a ideia de usar moedas locais, que é uma maneira diretamente de ampliar o uso do renminbi nas suas transações bilaterais. É um processo limitado. O Brasil, por exemplo, tem um acordo em vigor já assinado em 2023, que permite que, em princípio, os importadores façam pagamentos em moedas locais, né, com liquidações ocorrendo periodicamente, mas, a rigor, pelo que eu sei, o volume dessas transações não tem sido tão grande, pelo contrário, né? Mas o fato é que
o uso global do dólar americano no sistema monetário internacional permanece muito maior do que o tamanho relativo da economia, né? E, é claro que há um esforço, e o Luiz pode falar melhor sobre esse desenvolvimento de formas de pagamento eletrônicas pela China. Teve até no início um apoio do BIS entre a China e outros países, né? E e com efeito, no que diz respeito ao uso da moeda chinesa como meio de pagamento, como meio de pagamento, ela ascendeu brutalmente. Como reserva de valor, não. Para isso acontecer, no caso da moeda chinesa, a China vai ter que ser vista como um lugar seguro para a compra de ativos. Aliás, essa é a fragilidade hoje, que ameaça o dólar. Mas, com efeito, estamos longe disso. Por isso que, quando você olha para a adoção do dólar como moeda reserva, ela permanece tão pronunciada em relação às demais, caindo levemente como percentual das reservas globais caiu de algo em torno de um pouco acima de 70% no final do século passado para mais recentemente algo um pouco abaixo de 60%. O euro, evidentemente, também que poderia ser uma alternativa como moeda reserva. No entanto, tem uma lição de casa aí que o euro tem que fazer para poder oferecer um volume de ativos considerados seguros que interessem aos acumuladores de reservas do mundo inteiro de substituir pelo dólar, né? Então, enfim, nós temos um processo de expansão como meio de pagamento, obviamente, mas menos como reserva de valor. É, 2 minutos. Não menos que isso. Quando eu estava no board de diretores executivos do Fundo Monetário, foi aprovado o yuan chinês como renminbi, não para usar o nome, como uma das moedas que servem de base ao direito especial de saque, a moeda contábil do Fundo Monetário Internacional, né? Algo que não tinha, que tenha sido negado em 2010. Pois bem, mas uma das preliminares para essa aprovação foi uma certa flexibilização nas relações financeiras entre Hong Kong, China e a China continental. Quando fez isso, literalmente, em um curto espaço de tempo, 300 bilhões de dólares saíram da China, que eram chineses diversificando sua riqueza. Aí os chineses fecharam de novo. O ponto é que a China não parece disposta digamos assim, a cumprir esse papel como reserva de valor, né? Isso teria implicações sobre a própria liberdade de política econômica da China, mas, ao mesmo tempo, vai tentando avançar onde pode no caso dos pagamentos, né? E é importante frisar a constituição de redes de segurança financeira bilaterais, ah, inclusive por conta da queda de espaço possível de uso do Fundo Monetário Internacional como reserva global. Vou ficar por aqui. Excelente, Otaviano. Excelente. Deixa eu puxar um fio aqui, e, Luiz, só para marcar um tema, que é o tema da incerteza, né? Das moedas como reserva de valor. O Otaviano nos descreveu uma situação em que essa mudança para outras moedas ela é ainda muito limitada, né? Mas, ao mesmo tempo, coexiste com um aumento da desconfiança em relação ao dólar como reserva de valor. Eu queria que você, dentro desse quadro geral, eh, pudesse colocar algum foco, sobre esse tema da incerteza, né? E em que medida essa incerteza ela é gerada pela própria política econômica do atual governo americano. Luiz, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos.
eu acho que você tem razão, Otaviano, também. Foi introduzido, com as políticas do governo Trump, um elemento inusitado no sistema de pagamentos e na economia internacional, que é a incerteza sobre as políticas macroeconômicas e financeiras dos Estados Unidos. Mas eu queria dar um passinho atrás, Sérgio, se você me permite, para os estudantes de macroeconomia internacional. Se vocês abrem um manual de macroeconomia internacional, vocês se deparam com modelos elegantes, sofisticados, vantagens comparativas ricardianas, o teorema de Heckscher-Rollin-Samuelson, modelos que explicam fluxo de capital, arbitragem de uncovered interest parity. Agora, convenientemente, esses modelos abstraem o elemento político. As relações internacionais, elas não são apenas trocas, elas são relação de poder. E o que é interessante é que existe esse espanto acadêmico diante das políticas do Trump, as tarifas, o uso geopolítico da moeda, porque, de certa forma, os economistas são um pouquinho ingênuos. Eles têm um fundo de Immanuel Kant. Eles acham que a economia internacional é uma convergência para uma paz perpétua e que o comércio sempre gera ganhos mútuos. Eu acharia melhor, você que é um cientista político, pegar um pouquinho de Raymond Aron, de paz e guerra entre as nações. Ou seja, a economia internacional é disputa entre estados soberanos. O sistema nunca foi neutro. Ele é estruturado por assimetrias de poder. E aí sim se explica esse papel do dólar, essa assimetria de poder está, em particular, na moeda. A moeda é poder, não é apenas uma discussão técnica ou apenas de incerteza de políticas. Para voltar um pouco ao que o Otaviano dizia, mas colocando isso de uma maneira um pouquinho mais teórica, se você tem uma moeda que é aceita globalmente, você adquire três fontes de poder que estão embutidas nas três funções clássicas da moeda. Primeira, como unidade de conta global. É você que define preço, é você que define normas, é você que define padrão. Ou seja, todos os contratos, os mercados, as expectativas de todo mundo vão se alinhar, vão ter que se alinhar ao seu sistema jurídico e à sua macroeconomia. Segundo, Taviano estava dizendo isso, a sua moeda é um meio de pagamento global, ou seja, você controla os canais de liquidação das transações financeiras e comerciais global. Isso te dá um enorme privilégio de acesso à informação, à supervisão e também a instrumentos de coerção, sanção, você controla o sistema de pagamento, você controla o sistema bancário internacional. E terceiro, você também, Otaviano, se referia a isso, reserva. Quando a sua moeda vira uma reserva de valor preferida, você se financia barato, ou seja, na sua própria moeda, com demanda por ela vindo do mundo inteiro. Você paga as suas contas, o seu déficit de conta corrente, com IOUs que o mundo inteiro aceita. Ou seja, é uma questão super conveniente. Você lembra a frase, minha moeda, seu problema, né? Isso te dá uma enorme margem de manobra macroeconômica e uma capacidade de executar políticas expansionistas sem que isso necessariamente desencadeie uma crise externa para você. Ou seja, isso realmente é o sonho de consumo de qualquer político hoje em dia. Então, quem emite moeda central do sistema internacional, no caso aí o dólar, ele não apenas está participando da economia global, ele controla a economia global, ele molda a economia global aos seus interesses. É isso que a gente chama de privilégio exorbitante. Então, para voltar à sua pergunta e à questão do Otaviano, eu eu acho que é verdade que o dólar continua, apesar de elementos marginais de desdolarização, no centro do sistema internacional, porque ele domina essas esferas de característica da moeda: reserva, comércio, finanças. E isso mesmo depois de crises sérias.
A crise de 71, se lembra o choque do Nixon, quando ele decretou o fim da convertibilidade ouro, a crise financeira global, o fato de você ter aí uma dominância do dólar ainda, apesar de elementos de incerteza e de desdolarização marginal, que vem de bases assim muito sólidas, muito estruturais. Você tem primeiro efeitos de network. Quanto mais gente usa o dólar, mesmo com incerteza, mais conveniente é continuar usando. Você tem o mercado de treasuries, que é ainda, apesar de incertezas, a principal fonte mundial de ativos seguros e líquidos. E você tem, sobretudo, Otaviano falou disso um pouco, o controle de toda o plumbing, a infraestrutura de pagamentos internacionais. O SWIFT, que é um sistema de mensageria, o CHIPS, que é o sistema principal privado de liquidação de pagamentos em dólar. O CHIPS, por exemplo, movimenta mais de 1,7 trilhões de dólares por dia. Você tem também todas as instituições multilaterais, onde nós trabalhamos, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o BIS, que operam majoritariamente em dólares e reforçam essa credibilidade. Então, as incertezas existem, mas ainda existem essas vantagens de construção, de arquitetura, de plumbing, que favorecem a dominação ainda do dólar. Eu acho que a gente vai certamente discutir aí ao longo do nosso webinar primeiro, como esse ambiente mudou, está mudando, com fragmentação, com tecnologia, como essa incerteza contribui para uma certa desdolarização, particularmente com essas políticas do Trump. E Isso. terceiro, eu gostaria que a gente também discutisse de como é que cada um de nós vê cenários alternativos diante dessas incertezas para o futuro do sistema monetário internacional e do dólar. Eu paro aqui. Luiz, excelente apresentação e roteiro aqui para a gente avançar, em particular, tentar projetar cenários alternativos. Otaviano, eu te devolvo a palavra com uma sensação, né? Sim. O Luiz concorda que esse processo é limitado, que ele deverá ser gradual, mas ele procurou sublinhar fatores de perturbação nesse processo. Do ponto de vista de quem é leigo na matéria, a pergunta que surge de imediato é um risco de uma crise no sistema em meio a essa transição, tá certo? Sabendo que há outros fatores que estão aí presentes, né? Eventual bolha de ativos e coisas que você saberá analisar melhor do que eu. Mas eu devolvo a palavra para você com essa sensação. Qual é o risco dessa transição não ser uma transição suave? Até porque, como disse o Luiz, ela é uma transição de poder também, né? Sim. E o poder tem a tendência a ser mais bruto do que as outras substâncias do mundo físico. É verdade. Complementando o que o Luiz estava observando sobre o privilégio exorbitante, expressão do então ministro Giscard d'Estaing, nos anos 60, né? Tem um detalhe importante que é o seguinte: ah, várias razões a crer que o governo Trump 2.0 é cheio de queixas a respeito da posição de hegemona. Inclusive, o que o Giscard d'Estaing chamou de privilégio exorbitante, e que o Luiz descreveu muito bem, ou seja, essa habilidade que o país emissor da moeda de reserva tem de constantemente poder comprar bens de consumo e de investimento do resto do mundo como contrapartida do resto do mundo precisando, querendo acumular moeda reserva, esse é a essência do privilégio exorbitante, né? Os Estados Unidos podem ter financiamento mais barato com seus ativos, pode ganhar mais do que o que tem que pagar nos ativos e nos passivos com o resto do mundo. É um privilégio exorbitante. Porém,
Há quem, inclusive duas pessoas-chave no governo Trump, guardam essa ideia, que ao invés de ser um privilégio, isso é um ônus para os Estados Unidos. É um ônus porque eles associam justamente a valorização do dólar em relação ao que seria na ausência do privilégio exorbitante, como um dos fatores subjacentes ao que eles chamam, ao que eles consideram desindustrialização dos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que a gente vai encontrar em comum na visão mercantilista do Peter Navarro, do Stephen Miran, que é chefe da assessoria econômica e que agora está temporariamente no Federal Reserve, né? No board do Federal Reserve. E esses caras todos, eles, por mais, acham que não é lá, que não é bom para a economia americana, que tem um ônus. Aliás, esse princípio do ônus de hegemona é o que o Trump fala o tempo inteiro ao querer repartir a conta da segurança que fornece aos países europeus e aos outros aliados. É o Trump, quando fala do resto do mundo estuprando a economia americana, roubando mercados e assim por diante. E, a rigor, ah, tem o Stephen Miran escreveu um relatório de pesquisa no final do ano passado, e embora o cara seja obrigado em tudo que é evento que eu vou em que ele está de negar a intenção, o fato é que o cara aludiu no relatório a alguma coisa do tipo um pagamento pelo resto do mundo por essa função do dólar como moeda reserva. Aí os diversos mecanismos falam em uma espécie de moratória, trazer todos os detentores de títulos do Tesouro e obrigá-los a trocar esses títulos do Tesouro por títulos de 100 anos e pagando juros mais baixos. Tem várias maneiras às quais o cara alude do resto do mundo pagar pela, pela, pelo fato de ser o provedor dessa moeda reserva. E toda vez em que houve alguma coisa nesse sentido, os mercados, todo mundo antevê. O próprio Stephen Miran, como agora já participou de 12 reuniões do Federal Reserve, ele é o cara querendo, como fica pedindo o Trump, baixar as taxas de juros do Fed na marra o máximo possível, né? Porque ao mesmo tempo, como todo mundo sabe, tem um problema fiscal crescente nos Estados Unidos e tem aquilo que os economistas costumam chamar de dominância fiscal da política monetária. Os caras querem que a taxa de juros, mesmo que com todas as inconveniências que possa vir a ter, que permaneça lá embaixo. Então, esse sentimento e essa expressão de queixa em relação ao ônus, ao invés de bônus que os Estados Unidos teriam por prover a moeda reserva, é uma coisa que está lá em cima latente. O problema não tem sido tão elevado porque, a rigor, o dólar, ao contrário do que muita gente esperava depois das tarifas, vem desvalorizando, né? Então, isso diminuiu o chamado tamanho do ônus. Agora, eh, indo para a sua questão em particular, e a gente vai ter a oportunidade de discutir, quer dizer, é visível que a tendência mesmo num processo lento e parcial, é de fragmentação de sistemas. Eu não tenho a menor dúvida que o sistema baseado na moeda chinesa, ele vai se expandir, particularmente na medida em que funções com reserva de valor, na medida em que você possa ter volumes de créditos e emissão de papéis denominados em yuan comecem a crescer e se expandir. E a rigor, como eu disse, os acordos bilaterais que a China e o próprio o Banco Central Europeu têm, e em menor medida também Estados Unidos, isso tende a acentuar essa fragmentação. E quando você tem um sistema fragmentado, em que não necessariamente você tem harmonia, cooperação, convergência, o trabalho do Luiz
lá no BIS, né? O trabalho de construir práticas comuns, regras comuns, isso inevitavelmente abre uma oportunidade enorme de volatilidade entre os sistemas, né? Ah, a gente vai, eu sei, discutir alguma coisa sobre as consequências, por exemplo, de evolução de stablecoins e o surgimento de sistemas financeiros paralelos, que sem uma regra comum abre espaço enorme para especulações, para contaminações e assim por diante. É um mundo mais ou menos fragmentado. Tá vendo? Eu vou devolver a palavra para o Luiz, a conversa segue nesse roteiro, mas Sérgio, deixa eu Sérgio, mencionar. Diga. Eu só queria mencionar preocupações que surgem aqui de quem nos ouve. Eu serei telegráfico, né? Temas, você falou de stablecoins, sistemas não regulados. Há muita pergunta sobre o papel das criptomoedas, É, que função ela desempenha hoje, né, digamos, nos interesses e na agenda do governo Trump, e, digamos, se nesse cenário de incerteza em relação às moedas, que papel desempenha ou poderá vir a desempenhar o ouro. certo. Luiz, é, um ponto um pouquinho de discordância com o Otaviano, eu acho que é um pouquinho mais sério do que simplesmente um processo gradual de desdolarização. Você se lembra do teorema do Rudiger Dornbusch? Uma crise, ela demora muito mais tempo para acontecer do que você pensa, mas quando ela acontece muito mais rápido do que você achava. Eu acho que uma grande descoberta, primeiro é o que eu dizia sobre o uso geopolítico da moeda, o que os economistas estão descobrindo. Mas moeda é confiança, moeda é poder quando ela é previsível e estável. Se você começa a introduzir políticas erráticas de tarifas protecionistas, você está diminuindo a confiança no seu ativo de reserva. Então, isso é um acelerador, não necessariamente uma crise imediata, mas é um acelerador do processo de perda de condições hegemônicas para o dólar. Segundo, você tem a weaponization. Como é que se diz isso em português, gente? É, a utilização como arma, né, de instrumentos financeiros, né? Exatamente. Vocês observaram que, em relação, por exemplo, às reservas do Banco Central da Rússia, eu não estou colocando nenhum julgamento de valor sobre a invasão militar da Rússia na Ucrânia, mas você utilizou o sistema de mensageria internacional, SWIFT, e você confiscou, através de sistemas de pagamento internacional, reservas do Banco Central russo. Congelar reserva é uma coisa que realmente começa a incomodar outros países, porque aí você se diz, não, mas espera aí, de repente, se eu fizer alguma coisa contra a vontade política e o poder americano, eu posso ter minhas reservas congeladas também. Depois você tem não só a política tarifária, mas você tem toda a trajetória macro da atual administração Trump. Desequilíbrio fiscal, desequilíbrios jurídicos, pressões sobre o Banco Central, a independência do Banco Central americano. Então, isso você começa a solapar a questão fundamental, que é a confiança de investidores internacionais, de países, sobre, primeiro, o ativo de reserva internacional, que são os treasuries, o próprio mercado de treasuries, e as características do dólar como moeda de circulação internacional. Então, a transmissão da incerteza, Sérgio, começa a virar certeza. Você falou de incertezas, mas tarifa é certeza, sanção e congelamento de reserva é certeza, deterioração fiscal e política é certeza, interferência no Fed é certeza. E agora vamos para o final da pergunta, não é que são
a questão de alternativas à moeda via criptomoedas como uma possibilidade de você sair do dólar como moeda de reserva e como meio de pagamento. Eu acho que primeiro a gente tem que distinguir duas coisas: o que são criptos puras, criptomoedas puras, como Bitcoin, Ethereum, que são ativos voláteis, especulativos, não tem nenhum lastro, são ativos de risco. A outra coisa, a outra categoria são os chamados, a Taviano falou disso, stablecoins. Esses são lastreados em dólar. Só que stablecoins, aparentemente uma alternativa a pagamento em dólar direto, eles são lastreados Sim. essencialmente 90% em dólar. Então, paradoxalmente, e é uma estratégia alternativa da administração Trump, a promoção de stablecoins, além de ser, digamos, também um motivo de acumulação de pessoal, de Hum. renda pessoal para a família Trump, eles estão funcionando como uma espécie de dolarização 2.0, porque eles É, aumentam a demanda por ativos em dólar para lastrear justamente os principais uh, stablecoins em dólares. Então, eu termino por aqui, mas existem aí uma série de gol contras que eu acho que podem agravar e acelerar o processo de diminuição da hegemonia do dólar e do sistema de pagamentos, da tubulação, né, o plumbing, que é basicamente um elemento essencial da hegemonia do dólar no sistema de pagamentos internacionais, e o que as alternativas criptos têm um paradoxo que é stablecoin dólar só demanda mais dólar como lastro. isso. Agora, tem outras coisas que certamente a gente vai poder falar em seguida, que são as estratégias de outros países que estão vendo isso e que têm aí alternativas para sair desse mundo hegemônico no dólar, que são as estratégias da China, da Europa e também as nossas. Eu acho que a gente também tem que se preocupar, como país em desenvolvimento emergente, saber o que a gente faz nesse mundo mais conturbado. Eu paro aqui, Sérgio. Tá. Excelente, excelente. Sérgio, deixa eu Otaviano, vai lá. completar rapidinho a coisa do ouro, que não me surpreende. Na verdade, houve, como se sabe, uma valorização, um aumento de preço brutal do ouro, desde o ano passado, particularmente, e sempre se ficou em dúvida em que medida isso estaria sendo parte dessa resposta de contestação em relação ao dólar, né? Mas, na verdade, em grande medida, eu estou falando aqui com base em números, em dados, o aumento da participação do ouro nos portfólios globais reflete menos um aumento nas compras físicas, porque, na verdade, as reservas de ouro, quando medidas em onças ou qualquer que seja a medida, fisicamente, elas cresceram modestamente, tá certo? O valor cresceu por conta da alta de preço. É verdade que houve um aumento da proeminência do euro em caso de três países: China, Rússia e Turquia, por razões óbvias, né? Mas, na verdade, para a maioria dos outros bancos centrais, o acúmulo de ouro não ocorreu à custa das reservas de dólar. Então, o ouro não é base de uma alternativa ao que a gente está falando aqui agora, né? E um segundo ponto, aproveitando também, a rigor, stablecoins, eles tendem a aumentar no exterior a demanda por títulos do Tesouro. Porque alguém vai se perguntar por que que alguém vai querer entregar um título do Tesouro para ter do Tesouro Americano para poder ter uma stablecoin e assim por diante. Para facilitação de acesso em países onde a mobilidade e a aquisição de títulos dos Estados Unidos não é tão fácil e assim por diante, quer dizer, é claro, também dinheiro ilícito, dinheiro escondido,
Mas o fato é que a tendência a ter stablecoin baseada em dólar tende a aumentar a demanda por títulos do Tesouro americano. Então, favorece o dólar. Por isso que uma pergunta no ar o tempo inteiro, já que claramente agora, visivelmente, os Estados Unidos abdicaram, pelo menos por enquanto, de criar uma moeda digital pelo Banco Central, né, pelo Federal Reserve, a questão no ar é em que medida a circulação de stablecoins vai conflitar ou não com outros sistemas. Em princípio, a preferência da zona do euro não é por crypto assets, muito pelo contrário, é eventualmente chegar a uma moeda digital do Banco Central. O Brasil parecia também estar caminhando nessa direção, no entanto, o Drex agora foi suspenso, né? E assim por diante. Mas o fato é que os stablecoins, é por isso o entusiasmo do Trump não é apenas porque a família, o próprio e a família criaram os stablecoins, é também porque ele tende a reforçar, o Scott Bessent tem dito isso, a demanda externa por títulos do Tesouro norte-americano. Muito bom. Luiz, antes da gente entrar nas estratégias de Europa, China, nós, diante desse cenário, queria aprofundar aí, digamos que eu sinto ter um certo déficit de conhecimento sobre stablecoins, né? Quem são os emissores de stablecoins hoje? São emissores privados, né? Como é que é possível estruturar essa infraestrutura e dar credibilidade a essas moedas de tal maneira que elas tenham, haja demanda por elas, né? E queria que você explorasse como elas conflitam com a ideia de uma moeda digital do Banco Central. Me parece que os Estados Unidos, ao deixarem à margem a ideia de uma moeda digital do Federal Reserve, na verdade o que estão fazendo é ampliar o mercado para emissores privados de stablecoins. Queria que você falasse um pouco sobre isso e de que maneira isso não deixa de ser expressão de uma certa agenda econômica, de uma certa correlação de poder, um certo arranjo de poder. Aí, Sérgio, você tem razão de colocar a pergunta de, bom, se você aceita ou entende que as tecnologias digitais vão ser um concorrente para a sua própria dominação, como é que você pode organizar isso de uma maneira que isso possa te beneficiar eventualmente? Então, uma das estratégias, e a China também está envolvida não só em criar uma moeda digital Banco Central, mas ela também está envolvida na própria criação de stablecoins na sua própria moeda. De uma certa forma, você ampliar a demanda por ativos na sua moeda, aí no caso o dólar, via tokens digitais. Isso. Mas esses tokens são desenhados para manter uma paridade um por um com o dólar. Eles têm que ser lastreados em reservas, seja em caixa, seja em algum ativo de risco zero, que seriam os treasuries, né? Por exemplo, você tem o USDT, você tem o USDC, você tem PayPal em US dólares, são empresas privadas que criam esses tokens digitais que podem servir, digamos, de paralelo a uma exportação de dólar para dentro de ecossistemas digitais e que podem ser, digamos, utilizados como moedas, uma moeda alternativa. Então, a minha sensação é que esse tipo de evolução, ela, no caso de stablecoins em dólar, elas reforçam a centralidade do dólar como indiretamente reserva de valor através desses stablecoins e também como unidade de compra. Agora, tem várias outras coisas acontecendo
que podem, eu diria aí, causar riscos maiores, que a gente certamente vai discutir. Não é só a questão de você criar stablecoins. Eu acho que o que está acontecendo também e a gente vai entrar talvez nas estratégias, é você criar um sistema de tubulação, o seu sistema de encanamento do sistema monetário internacional diferente, alternativo a SWIFT, alternativo a chips, né? Como, por exemplo, está tentando fazer a China, fazer a Rússia. Eu acho que também nós temos aí um papel importante através do nosso PIX. Certamente a gente pode falar de como uma estratégia de regionalização do PIX pode ser uma estratégia bem sucedida. O PIX já é uma tecnologia extremamente bem sucedida no Brasil, para você diminuir a dependência regional a pagamento em dólar. Pô, hold that thought aí. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu queria te perguntar depois, digamos, se esta é a principal razão pela qual o Pix entrou no radar, Sim, das sanções do governo americano, né? Eu acho que É, sim, porque isso faz parte, digamos, de um movimento onde nós temos domínio tecnológico, nós temos a capacidade de fazer instant payment, pagamento instantâneo, liquidação instantânea. O Pix não é, a gente não pode confundir esse tipo de tecnologia com essa tecnologia de pagamento via cartão. As pessoas não se dão conta que a liquidação do Pix é instantâneo e é em moeda Banco Central. Não é uma autorização. Quando você paga com o seu cartão Visa, você recebe uma autorização de pagamento. O settlement vai demorar algum tempo. O Pix é uma tecnologia barata, custa praticamente zero, instantânea, segura, né? E se você consegue desenvolvê-la a nível regional e que você tem uma rede de liquidação desse tipo, obviamente você favorece a integração regional comercial, você favorece o investimento regional, você abre um monte de possibilidades para você ter um tipo de organização regional que bypassa a dominação do dólar e que, obviamente, é olhado com uma certa desconfiança para quem quer manter a dominação da sua própria moeda, mesmo cometendo esses erros que eu assinalei, que é de marcar gol contra praticamente a cada semana, contra o seu próprio time. Então, é o campeonato lá da administração Prom, está sendo bom. Quanto mais gol contra, eu estou marcando todo dia. Não só do Otaviano, eu lado já. não só do lado financeiro, do lado fiscal, do lado comercial, do lado político. Nós vimos hoje algumas declarações totalmente escandalosas sobre a diplomacia americana em relação à Arábia Saudita. A minha pergunta, Sérgio, não é para você, mas é para o público em geral, é quando é que o empresariado americano, que descambou inteiramente e descaradamente, depois de ter sido democrata desde criancinha, para a ala trumpista, vai se dar conta que a administração Trump e suas políticas estão agindo contra os seus interesses, o empresariado real, o empresariado financeiro, né? E quando é que esse pessoal vai abandonar o Trump? Vamos fazer essa pergunta para o Otaviano. Otaviano, sim, você mora nos Estados Unidos há muito tempo, né? E há sinais, digamos, de que a estratégia inicial do Trump, tarifas, derrubar a inflação, aumentar o poder de compra, começou a entrar areia, né? sim. Em que medida é essa incerteza? Tem uma decisão agora sobre tarifas que será tomada pela Suprema Corte. Se o presidente tem a autoridade que imagina ter para fazer o tarifaço que fez. Em que medida esta incerteza sobre a sustentabilidade política do governo Trump começa a entrar no horizonte e afetar mercados Uhum. e transações? A rigor, as pesquisas de opinião confiáveis
já vem mostrando essa queda de popularidade do Trump, num ritmo muito mais acentuado do que o que foi no caso dele no primeiro mandato ou de outros governos, né? De certa maneira, as derrotas eleitorais dos republicanos 2 semanas atrás, não é? 2 semanas, né? É isso. E a palavra da moda é affordability. É o que esteve subjacente a esse arrependimentozinho tarifário dele da semana passada, com alimentos, com o absurdo de botar tarifa em alimentos, inclusive, que os americanos não produzem, ou produzem muito pouco, e assim por diante, não é? Então, bateu, né? Tem uma percepção crescente do dano das políticas do Trump. O que acontece é o seguinte: nesse momento, Sérgio, a economia americana, no agregado, pode ser enganosa porque ela reflete uma economia que está caminhando em duas estradas, em direções diferentes. Por um lado, por enquanto, pelo menos, né, o boom de inteligência artificial, inclusive por conta dos investimentos em capital fixo, construção de centros de dados e investimentos em energia e assim por diante, tem segurado o desempenho da economia americana para cima. Por outro lado, quando você olha para a condição na parte de baixo, bom, esse desempenho da economia da inteligência artificial, ela, conforme expresso na valorização de ações, acaba sendo beneficiando, em termos de riqueza, o pessoal de cima da pirâmide. A malta está, por enquanto, ganhando dinheiro como nunca ganhou, né? Ao mesmo tempo é que a parte de baixo da pirâmide está enfrentando escassez de geração de trabalhos e uma vida mais cara. É impressionante. E é por isso que se fala da economia americana está mostrando um formato de K, né? Pensem no K. Tem uma parte que está para cima e uma parte que está para baixo, né? Isso já está começando a se refletir na percepção, na avaliação pela população mais geral do Trump. Além, para não falar, evidentemente, das outras políticas, da coisa da migração. É verdade que o Trump foi eleito prometendo a dureza na política em relação à migração ilegal, etc. e tal. Agora, na prática, até mesmo os hispano-americanos que tinham votado por Trump já trocaram de posição ao ver como a meta de 3 milhões, a meta de 3 mil imigrantes presos todo dia, para dar 1 milhão no final do ano, tem efeito, na verdade, sobre tudo que é latino que mora por aqui. Então, o sinal claramente virou do ponto de vista de avaliação, e as eleições de 2 semanas, elas, muito embora sejam em lugares específicos, elas denotam uma mudança realmente na avaliação política no Conselho. É o que se espera que isso se expresse na mudança do, na composição do Congresso nas eleições do ano que vem. Um detalhe importante que você falou é, de fato, todo mundo esperando agora para ver o que é que a Corte Suprema vai dizer. Mas a Corte Suprema tem até julho do ano que vem, primeiro, né? Segundo, há uma hipótese, se forçado, do Trump trocar as tarifas com base na lei de emergência de maneira imperfeita, porque não tem a mesma margem de manobra, mas por outras leis que dariam margem para o Trump de botar a tarifa, entendeu? Então, eu não colocaria tamanha atribuição, importância ao que a Corte Suprema vai dizer sobre as tarifas com base na lei de emergência.
Muito bom. Mas Vamos nos encaminhar, Luiz, agora para a fase de fato final da nossa conversa, e eu queria engatar digamos, estratégias de outros países frente a este quadro e destacar o espaço que nós temos por uma estratégia que, obviamente, não é de autonomia absoluta, mas que pode ampliar o nosso grau de liberdade na esfera monetária. bom, olha, claramente, como nós comentamos, a estratégia dos Estados Unidos é, obviamente, preservar a hegemonia deles, apesar desses, eu acho, erros de política macro, política financeira. Então, querem manter o status quo e, como nós concordamos no início, tem vantagens ainda. Tem o mercado de treasuries, pode dar problema, mas existe. Tem as linhas de liquidez do Fed, tem esse poder sobre a canalização do sistema de pagamento internacional, tem essa estratégia de usar stablecoins lastreados em dólar. Agora, tem uma contradição fundamental que nós tocamos no início. Um expoente disso é o Stephen Miran, mas tem vários, digamos, elementos que mostram uma contradição entre você, ao mesmo tempo, querer uma demanda externa infinita por dólares como ativo financeiro, ou seja, isso deveria fazer fluir dólar para os Estados Unidos e valorizar o dólar. E, ao mesmo tempo, você quer um dólar depreciado. Isso é basicamente a contradição É, fundamental, acho, das políticas que estão sendo implementadas, fora o fato de você estar, estar ferindo o setor agrícola americano, fora o fato de você estar fazendo com que o setor tecnológico americano esteja se atrasando em relação ao seu principal competidor chinês. Então, por isso que eu perguntava, em algum momento, digamos, além da questão da carestia, além da questão, não é inflação, hein? Carestia, nível de preço nos Estados Unidos, quem viajou recentemente nos Estados Unidos sabe quanto é que custa um prato de comida em Nova York, que é uma grande cidade. Você tem aí contradições entre, eu imagino, o empresariado mais esclarecido, que vai ver que está sendo perdendo competitividade em relação à China. A União Europeia, ela não tem. Bom, a União Europeia, a gente sabe, é um elemento complexo, né? Não é um só país, mas, obviamente, a estratégia dela é ser um segundo pilar monetário internacional. Você tem um euro digital, você tem uma união dos seus mercados de capital, você tem um safe asset europeu, você melhorar aí nas suas políticas regulatórias e homogeneizá-las internamente. Agora, contradição na Europa é que eles não conseguem, eu estou aqui, se entender para ter uma política fiscal comum. Não tem um pois tesouro é. único, uma política monetária comum, mas não tem uma política fiscal comum. Isso é um elemento limitador para você ter um tipo de estratégia coerente para você virar uma moeda de reserva internacional como é o dólar. Não é que isso não é impossível, hein? Isso aconteceu. Você teve um período onde a libra esterlina, a libra inglesa, coexistiu com a subida do dólar. Por enquanto não está acontecendo, mas pode acontecer. A É, China, ela obviamente quer internacionalizar o renminbi, mas ela não quer perder controle interno. Então, ela tem vantagens, né? Obviamente, do lado comercial, o comércio liquidado em renminbi aumentou, ela tem essas redes de liquidez do Banco Central chinês, ela está desenvolvendo uma infraestrutura de pagamentos alternativos, o CIPS, ao sistema americano, ou seja, é como se você, no mundo, criasse duas tubulações para você liquidar os pagamentos alternativos ao dólar, você criar uma liquidação em renminbi. E você tem alguns projetos, inclusive alguns dos quais o BAS inicialmente participou, de você ter o projeto M-Bridge,
que é um projeto de você ter liquidação em renminbi entre bancos centrais na Ásia. Agora, a contradição na China é que eles querem ao mesmo tempo isso, mas querem manter controle de capital e um sistema financeiro particularmente fechado, e você não tem um safe asset líquido em renminbi como os treasuries. Então, bom, fora a questão, digamos, do rule of law na China. Se você tem um contencioso na China, como é que você vai resolver esse seu contencioso? Finalmente, para terminar, eu acho que a gente tem aí, a gente não tem que escolher um lado, Sérgio, monetário. Eu acho É que a gente isso. privilegiar o nosso acesso ao dólar, eu acho que a gente tem que aprofundar os laços financeiros e comerciais com a União Europeia, eu acho que a gente tem que aproveitar nossas estratégias e oportunidades com a China e o renminbi, obviamente com a nossa sabedoria e prudência. Obviamente, a gente tem que reforçar também a nossa autonomia macroeconômica interna, isso é uma outra discussão, mas nós temos aí, como eu dizia anteriormente, uma oportunidade de ouro, que é essa vantagem tecnológica rara no sul global, que é o PIX. E é uma coisa que pode não só ser doméstica, mas pode se tornar uma infraestrutura de liquidação e pagamento em comércio intrarregional, e é uma ferramenta que reduz a dependência operacional a toda essa canalização, tubulação que é exclusivamente ou em dólar, ou eventualmente em renminbi, ou se os euros, se a Europa quiser criar a sua, etc. Agora, é claro que vamos reconhecer que isso tem que ser feito num contexto de cautela em relação ao que vai acontecer em termos de sensibilidade que possa ferir os interesses americanos, que não se trata em nada, se você regionaliza o PIX, de enfrentar os Estados Unidos. Eu acho que todo mundo se beneficia de uma região onde você tem aí um comércio intra-regional que floresça, que possa ser liquidado rapidamente com a eficiência do PIX. Então, essas, eu diria, são as grandes direções estratégicas que eu vejo aí para o mundo, cada um, obviamente, também na Ásia, você tem, obviamente, pessoas refletindo a Coreia, o Japão, a Indonésia, a Índia, né? Tem outras características, mas eu diria que essa é a minha visão aí de estratégias de cada um desses grandes grupos. Luiz, e depreendo do que você disse, que, digamos, e sem exacerbações retóricas em torno do tema de desdolarização e alternativas à moeda americana, né? Eu acho que tem uma mensagem subjacente aqui que A minha experiência em matéria de relações financeiras internacionais é que você precisa ser técnico, calmo, prudente, coerente, consequente e certamente não retórico, porque não Isso. ajuda em nenhuma negociação. Inclusive, um dos elementos, eu acho, que está sendo absolutamente contraproducente para os Estados Unidos e a administração Trump é essa retórica agressiva, autoritária, de não reconhecer direito internacional, de você pisar em cima de tratados. Isso, além dos elementos que nós escrevemos em termos financeiros, você que é um cientista político, você entende que isso tira a legitimidade do próprio país na esfera internacional. E isso é um elemento que adiciona a sua fragilização em termos de autoridade moral, autoridade financeira. As pessoas ficam se perguntando: bom, se é isso, e se isso não é necessariamente uma coincidência, já que aconteceu já duas vezes, está acontecendo, eu vou retirar um pouco da minha confiança nos Estados Unidos, eu vou diversificar o meu portfólio. Então, se existe alguma coisa acontecendo no mundo, eu acho que é uma diversificação de portfólio Isso. financeiro, político e político.
Muito Sério, bom. Essa é, frase é lapidar. Otaviano, você para fechar, né, é, eu deixo duas coisinhas. Tá, bom, primeiro, já que houve referência, as queixas em relação ao Pix vieram principalmente de Visa e Mastercard, porque deixaram de ganhar dinheiro com a intermediação de meio de pagamento. Uma segunda coisa, um reforço ao que o Luiz disse, desde a crise financeira global de 2008 e 2009, o salto qualitativo do euro, ou da zona do euro, ocorreram quando a unidade fiscal foi reafirmada. Foi ali quando teve aquela crise financeira da zona do euro, com a crise de dívida externa, com a crise de dívida dos países do Sul, e depois contaminando inclusive a Itália. A calma veio quando o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse que vamos fazer o que for necessário para manter a coesão. Aquilo, deu alívio e saiu. E outra vez, quando, durante a pandemia, se não falha a memória, 2020, foi feita aquela emissão de títulos em nome da zona do euro. O mapa da mina está claro no caso da zona do euro, para ter os seus ativos, ter ativos considerados seguros e ter a condição também de disputar a hegemonia em relação ao dólar. O problema, a dificuldade está em materializar essa agenda. Unificar monetariamente foi fácil, unificar fiscalmente a zona do euro permanece um, 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 um desafio desde a criação, né? Quem sabe chega lá. Vai, desculpa. muito Vai. bom. Não, a gente tem que encerrar. Eu, obviamente, fiquei, a partir desse comentário sobre a Europa e sobre nós próprios, qual é a importância para o Brasil, à luz do acordo cuja aprovação parece provável, Mercosul, União Europeia, isso deve aumentar as transações correntes entre esses dois blocos, Sim, digamos, do fortalecimento do euro como mercado, como moeda de referência no sistema internacional, né? Se nós deveríamos olhar isso com especial bons olhos, pelo fato de que a Europa, nessa disputa da geopolítica internacional, ainda representa um conjunto de valores, tá sim. certo? Conjunto este mais próximo dos valores que o Brasil professa na área do multilateralismo, democracia, direitos humanos, ou eu estou fazendo aqui uma espécie de devaneio romântico? Não, eu não acho que seja devaneio romântico. E a rigor, um dado importante, Sérgio. Na semana passada foi divulgado o relatório anual, um relatório anual feito pela OMC, junto com o G20, né? Sobre tarifas, sobre políticas comerciais. E o interessante é o seguinte, é que o relatório mostra como, se por um lado, evidentemente, as tarifas do Trump elevaram brutalmente o patamar médio de tarifas no mundo, né? Por outro lado, o relatório anotou como o número de acordos de facilitação de comércio nesse mesmo período entre os demais países foi muito grande. O ponto é que, se por um lado tem o Trump, por outro, isso, primeiro, não foi respondido com reciprocidade de tarifas, até por conta dos riscos para os demais países, mas os demais países estão buscando, na verdade, estão mais proativos na integração comercial. A probabilidade de aprovação depois de. Quando eu e o Luiz estivemos lá no governo, no Ministério da Fazenda, o acordo Mercosul-União Europeia já estava em negociação desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Mas nunca a Mas probabilidade de chegar ao final foi tão uma, alta como uma, agora. uma pequena. Ó, Sérgio, o cenário mais provável, você tem países com estratégias diferentes, né? Você tem aí uma certa mudança nas características da hegemonia, mas que não é ainda a crise, mas vamos lembrar que existem elementos de crise sério na economia internacional. Obviamente, hoje você está com taxas de juros muito mais elevadas e dívidas públicas muito mais elevadas que há 5, 6 anos atrás, e eu Sim, diria, sobretudo, você está aí com o risco de você ter a explosão da bolha da inteligência artificial,
isso teria implicações sistêmicas para a economia global. Não vamos esquecer que você tem um processo de valorização, esse, sem todas as características de bolha, você tem, sem que o sistema de governança global tenha melhorado significativamente desde a grande crise financeira global. Então, tudo bem que o processo de transição para uma ordem, digamos, multipolar em matéria monetária, com vários canais de sistemas de pagamento, pode acontecer, digamos, com uma certa organização, que eu acho que o países em desenvolvimento querem isso, querem um sistema que seja um sistema mais democrático, mais multipolar, onde você possa comerciar com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com todo mundo, mas temos aí que não diminuir ou não menosprezar o risco de você ter aí uma crise financeira através do que está acontecendo nessa bolha de inteligência artificial. Sua opinião sobre isso, Otaviano, e aí a gente encerra. Sim, Já ficamos combinados aqui que nós vamos voltar com a dupla, e aí para tratar desse tema que apareceu aqui ao final. Riscos de crise, capacidade de resposta do sistema internacional a uma eventual crise. Otaviano, sua perfeito. última intervenção. Não, definitivamente eu estou entre aqueles que acham que o grau de valorização dos papéis das empresas de inteligência artificial tem ido muito além daquilo que seria imaginável a partir dos rendimentos. Quer dizer, que a inteligência artificial vai deixar um efeito sobre a economia real, sobre o mundo, assim como a bolha .com deixou com a internet, mas isso não necessariamente se traduz em rendimentos para as empresas consoantes com isso. Além do que tem um negócio seguinte, o mundo. Escrevi alguns anos atrás sobre a metamorfose nas finanças globais, com a intermediação financeira saindo diretamente de bancos e indo para instituições financeiras não bancárias. O Fundo Monetário tem alertado ano após ano sobre a opacidade. Esse ano fez isso. A rigor, ninguém sabe exatamente a vulnerabilidade hoje que nós temos nas finanças por conta dessa transição de intermediação bancária para intermediação financeira não bancária, com private capital e assim por diante. Então, isso vale a pena a gente voltar a discutir isso. Faremos isso. Otaviano, Luiz, olha, muito obrigado. Eu gostei imensamente da conversa com vocês. Uma Espero última, que o público tenha aproveitado também. posso fazer só E a uma última, gente, uma última claro, claro, observação. por favor. Olha, a gente está falando aqui de sistema monetário e financeiro internacional, mas a gente está com a COP30 em Belém. Eu queria lembrar e alertar que a gente precisa de um sistema financeiro internacional para financiar a Sim, transição para a neutralidade de carbono. A finalidade de um sistema financeiro internacional não é só ficar girando capital e moeda no mundo inteiro, não. É contribuir para essa transição para a neutralidade de carbono, e tem várias ideias que estão sendo mencionadas, pode ser com dólar, com renminbi, com euro, a gente precisa de financiamentos canalizados para os países em desenvolvimento, com boa vontade e incentivos e instrumentos adequados, e isso é a função mais importante de um sistema internacional, é você ter ele voltado para esses objetivos maiores da economia global. é isso. Então, temos dois compromissos e dois temas, e eu prometo que vou cumprir. Vamos voltar a falar, vocês dois, nós organizamos sobre esses dois temas que surgiram aqui, ao final: financiamento da transição para a economia de baixo carbono e eventual crise, capacidade de resposta. Queridos, olha, um enorme abraço para vocês dois e espero revê-los em breve. Abraço grande e obrigado a todos que ficaram aqui conosco até agora. Abraço Um grande. abraço.